pessoal, boa noite para todos aqueles que nos assistem pelo Facebook hoje, nessa live aqui do Facebook. Vejam, não é apenas na live, eu estou transmitindo também pelo nosso canal no Instagram, pelo nosso perfil lá no Instagram, no IG do Instagram, que é a professora Ana Cristina. E depois eu vou tentar pegar essa live aqui do Face, que fica gravada aqui no Face, e colocar também no meu canal do YouTube, para quem não conseguir assistir. Enfim, às vezes a pessoa não tem Face, às vezes não tem Insta, né, Carol? Mas aí o YouTube é garantido. Tomara que a gente consiga. E, gente, olha só, nós temos essa semana, eu e Giovanni dedicamos esta semana, né, a uma semana de revisão para a nossa segunda fase da OAB. Então, nós tivemos uma aula de revisão dentro lá da nossa área do aluno no curso do CERS. Eu tive aula na segunda-feira, Giovanni teve aula com os nossos alunos na terça e na quarta-feira. Hoje eu estou aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que nós não sabemos se vai ser cobrado ou não, mas que a gente garante que é preciso conhecer. Porque se for cobrado, você vai precisar explicar as coisas, vai que cai uma questão, não acredito muito numa peça, mas uma questão de prova, acho bem provável. Então é importante que você saiba sobre execução provisória da pena. O que pode cair, como é que cairia, como é que seria isso? Né? Então, execução provisória da pena é o nosso tema de hoje. E não vamos nos esquecer de que amanhã, às 19 horas, não será às 20 horas, 19 horas de Brasília, nós estaremos com vocês no canal do YouTube de Giovanni, tá, gente? Aí, a transmissão de amanhã, que é realmente nossa mega revisão final, ela começa às 19 horas no canal do Giovanni, certo? No YouTube. Então, aí vai ser no YouTube mesmo. Você vai lá, vai até lá, vai interagir conosco, né? A Carol está aqui. Hoje, eu não estou acompanhada da nossa querida Evelyn. Evelyn está lá no Rio de Janeiro. Eu estou aqui em Recife, né, Carol? Carol tomou o espaço aqui de Evelyn hoje. Não dá para entender, olha só, eu vou fazer... Levanta aí, minha filha, levanta. Olha só que bonitinha que ela está hoje. Tão menininha, assim, perninhas de fora. Está escondendo debaixo da cadeira? Tá doida? Olha só, correr tanto, né? Tem que servir para alguma coisa. Então, vai lá, volta lá. Então, vejam, a Carol que está hoje no lugar da Evelyn, me monitorando. Eu que estou aqui no lugar do Giovanni, junto com a Carol. Mas a gente vai falar, então, gente, hoje sobre essa questão da execução provisória da pena. Então, vamos trabalhar esse tema, é um tema importante. Vejam, durante o nosso curso, nós abordamos a questão das prisões cautelares, né? Então, nós temos algumas aulas no nosso banco de aulas sobre a prisão em flagrante, a prisão temporária, a prisão preventiva. E dentro das nossas aulas inéditas, nós abordamos as peças de liberdade. Então, o relaxamento de prisão, a liberdade provisória, a revogação da prisão preventiva ou até mesmo a revogação da prisão temporária. Além do habeas corpus, e do recurso ordinário constitucional, que é o recurso quando a ordem de habeas corpus é denegada por um tribunal, né? Mas, vejam, ficou faltando a gente abordar, porque eu deixei reservado para este momento essa questão sobre a execução provisória da pena, ou a execução antecipada da pena, que ficou, obviamente, decidida pelo Supremo Tribunal Federal desde fevereiro de 2016. Então, eu preciso que você preste muita atenção para você entender passo a passo essa discussão sobre a execução provisória da pena. E, para isso, eu vou mostrar para você uns detalhezinhos importantes aqui nos nossos slides, na tela do computador. E aí a Evelyn, ou Evelyn não, né? Carol vai trocar, a Carol não está lourinha igual a Evelyn, mas, enfim, vamos lá. Então, Evelyn, um beijo enorme. Eu sei que Evelyn está nos assistindo. Um beijo enorme, Evelyn, para você, tá? Eu estou com saudade de você já, viu? Então, voltando. Vamos lá, gente. Então, vejam, eu vou mostrar para você aqui, ó, no slide, algumas coisas que eu preciso que você visualize. Tudo bem? Então, reparem, né? Vamos imaginar que o nosso réu, ele esteja preso durante todo o processo. Então, vamos partir dessa premissa. Eu tenho um réu que se encontra preso durante o processo porque foi contra este réu decretada a prisão preventiva. Então, o réu permaneceu preso desde o momento da decretação daquela prisão, que nós sabemos se dá em razão daqueles pressupostos que se encontram no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Então, a prisão desse réu foi decretada por garantia da ordem pública ou da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou até mesmo para assegurar a aplicação da lei penal. Então, existe risco do réu fugir, enfim. No momento em que o juiz vai proferir a sentença condenatória, a sentença de primeiro grau, necessariamente o juiz vai ter que analisar se os pressupostos da prisão preventiva continuam ou não presentes. Então, eu vou te dar um exemplo. Imaginem que o juiz houvesse decretado a prisão preventiva exclusivamente por conveniência da instrução criminal. E a instrução criminal, neste caso, se nós já estamos no momento da sentença, ela terminou. Então, se ele foi preso apenas porque havia risco dele prejudicar a colheita de provas e as provas já estão colhidas, não existe mais motivo para este réu permanecer preso, não é verdade? Então, o juiz, na hora da sentença condenatória, poderá, dentro dessas circunstâncias, revogar aquela prisão antes decretada. Então, vejam, o réu ele pode estar preso durante o processo e, quando desaparecem os motivos que autorizam a prisão preventiva, a prisão dele ser revogada e ele ser restituído à liberdade e darem a ele o direito de permanecer em liberdade o restante do processo. Perfeito. Mas existem aqueles réus que têm contra si a prisão decretada e que, no momento da sentença, o juiz verifica que continuam presentes os pressupostos da prisão preventiva. Nesse caso, o juiz, ele, na hora de sentenciar o réu, na hora de condenar o acusado, ele tem, na própria sentença, que fundamentar os motivos que mantêm este indivíduo preso. O artigo 387 do Código de Processo Penal, ele tem um parágrafo primeiro que estabelece exatamente isso, que no momento da sentença é dever do juiz, analisar se os motivos que autorizam a prisão preventiva estão presentes ou ausentes. Se os motivos estiverem presentes, o juiz vai decretar a prisão daquele que estava até então solto, ou manter preso aquele que até então esteve preso. Mas se os motivos estiverem ausentes, o juiz vai condenar esse acusado, aplicar a pena, mas não decretará a prisão. E por que não vai decretar a prisão? Porque não existe motivo para que esse indivíduo seja preso. A prisão preventiva é uma prisão cautelar. E nós não podemos confundir a prisão cautelar com uma prisão pena, entende? Então, realmente, é possível, na hora da sentença, que o juiz condene o réu, fixe a pena, muitas vezes uma pena privativa de liberdade, mas permita que este réu permaneça em liberdade, ou que revogue a prisão antes existente e devolva a liberdade desse indivíduo. Por quê? Porque ele é presumidamente inocente. E no momento em que ele é presumidamente inocente, para que ele seja preso antes da decisão se tornar, entre aspas, definitiva, é preciso que estejam presentes os pressupostos da prisão preventiva. Então, existem duas situações bem básicas que podem ocorrer, né? Então, eu posso ter uma sentença. Então, vamos imaginar esta situação. Olha, peraí, volta para cá, apaga tudo. Volta lá na caneta. Então, imaginem que o Ministério Público ofereça uma denúncia ao juiz, não é isso? Buscando a condenação do réu nas penas, exemplo, do crime de roubo. O réu praticou um crime de roubo. Bom, ao final desse processo, no primeiro grau de jurisdição, o juiz vai proferir a sentença, não é isso? Julgando procedente ou improcedente o pedido. Então, no nosso exemplo, o juiz condenou o réu. E aí, quando ele condena este réu, ele vai, obviamente, fixar a pena privativa de liberdade ao caso concreto, que no meu exemplo é uma pena, de 8 anos de reclusão. Então, imaginem que o réu tenha sido condenado a uma pena de 8 anos de reclusão. Perfeito.
Nesse nosso exemplo, novamente, em função do que dispõe o artigo 387, parágrafo 1º, o juiz vai ter que analisar se é caso de decretar a prisão preventiva deste acusado, que acabou de ser condenado, certo? Ou, caso ele já estivesse preso, de manter este indivíduo preso. Então, pode acontecer do juiz condenar o réu, fixar a pena a ele aplicável e decretar a prisão. No entanto, gente, se este réu, novamente eu estou batendo nessa tecla, se este réu estiver sendo preso, ele não está sendo preso ainda por causa da pena que ele tem para cumprir. Ele está sendo preso porque os motivos que autorizam a prisão preventiva se encontram presentes. Então, é uma hipótese em que a prisão se faz necessária. Então, reparem, esta prisão está sendo decretada no momento da sentença. Está sendo mantida no momento da sentença. Mas ela não tem relação com a pena imposta. Ficou claro? Não é pena. É uma prisão cautelar. Novamente, porque ela é necessária. Porque existe o fumus commissi delicti, o periculum libertatis, previstos no artigo 312 do CPP. Então, nesse nosso exemplo, o réu teve a prisão decretada contra ele. Mas vamos imaginar que nós tivéssemos uma outra situação hipotética, que não é essa. Então, imaginem que a hipótese fosse esta aqui. Olha, o Ministério Público ofereceu a denúncia ao juiz, requerendo, não é isso? Que fosse processado e condenado o réu, sei lá, João, certo? Nas penas do crime de roubo. Beleza. E aí o juiz condena esse nosso réu, aplica a pena de 8 anos, uma condenação, uma pena de 8 anos de reclusão. Só que neste nosso exemplo, não existe motivo para que esse réu seja preso. Ou seja, não existe garantia da ordem pública, não existe garantia da ordem econômica, não existe conveniência da instrução criminal, não existe necessidade de prisão para assegurar a aplicação da lei penal. E se não existe motivo para ele ser preso, o juiz vai permitir que ele continue em liberdade. Por quê? Porque ele é presumidamente inocente. Porque ele tem direito ao duplo grau de jurisdição, não é isso? Porque a Constituição diz, olha, ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Bom, mas aí eu quero que você preste muita atenção, tudo bem? Vamos voltar no exemplo anterior, porque são duas hipóteses. Vejam, nessa primeira hipótese, em que o réu teve contra ele a prisão decretada, eu pergunto a você, o réu pode pretender recorrer da decisão? Lógico. E o Ministério Público pode recorrer da decisão? Lógico. Vejam, nesse nosso exemplo, eu posso ter uma apelação interposta tanto pelo MP quanto pela defesa. Então, imaginem, o MP recorreu da decisão, então eu tenho aqui uma apelação do MP, e eu tenho aqui uma apelação da defesa. Ocorre, gente, que o recurso de apelação no processo penal é um recurso que, em regra, possui duplo efeito. Ele tem efeito devolutivo, não é isso? Como todo recurso, e a apelação é que devolve a maior quantidade de matéria ao tribunal. Então, tem efeito devolutivo, mas também tem efeito suspensivo. Então, vejam, a apelação no processo penal tem efeito suspensivo. E esse efeito suspensivo da apelação, reparem, suspende, o julgamento da procedência do pedido. Suspende, portanto, a condenação do réu. Suspende, gente, vejam, a pena que foi imposta para esse réu. Então, a apelação que tem efeito suspensivo, suspende aquilo que decorre da própria sentença. Então, suspende a condenação e a pena. Mas a apelação não suspende a prisão. Então, reparem, se a prisão dele foi decretada, e foi uma prisão decretada, veja, por exemplo, necessidade de prisão para assegurar a aplicação da lei penal, tem risco dele fugir, ele não está sendo preso por conta da condenação, ele está sendo preso por conta disso. E, portanto, a apelação suspende os efeitos da sentença, mas não impede que ele seja preso.
atacar ao mesmo tempo a sentença condenatória e a prisão contra ele decretada, o que eu teria que fazer? Vejam, nesse exemplo, para atacar a sentença, eu apelei. Mas para atacar essa prisão, eu precisaria de um habeas corpus. Ficou claro, gente? Tranquilo? Entendido isso? Foi? Deu para pegar? Deu? Já ia te chamar de Evelyn de novo. Meu Deus do céu, é o hábito. Né? E aí, vejam, gente. Então, é bem tranquilo isso. Porque eu não posso confundir pena com prisão cautelar. Existe a pena e existe a prisão. Agora, vamos analisar essa situação. Olha para essa situação. Quando o nosso réu ele está preso durante o processo e o juiz o mantém preso durante os recursos, vejam, a prisão dele foi mantida porque existe motivo para que ele permaneça preso, porque é uma prisão cautelar, a prisão se faz necessária. Pode acontecer do réu permanecer preso até o trânsito em julgado. Mas a prisão é necessária, ela foi decretada como uma prisão preventiva. E ele pode permanecer preso preventivamente até o trânsito em julgado da decisão. Nossa preocupação, no entanto, não é com esse indivíduo. Mostra esse gráfico, Evelyn, ou Quero, para mim. Oh, meu Deus do céu. Não, no slide, isso. Mostra aí. Veja, então, esse indivíduo que foi preso aqui, ó, se realmente existe motivo, me empresta o celular, para que ele seja preso, empresta? Então, se existe realmente motivo, olha, para que ele seja preso, tá? Então, neste caso, gente, a prisão pode realmente permanecer até o final do processo. Mas a prisão é uma prisão cautelar, não é uma execução provisória de pena. Agora, vamos voltar nesse outro exemplo. Imaginem aquele réu que não esteve preso durante o processo, certo? Quero, levanta daí, traz o telefone, vira esse negócio aí e coloca aqui para mim. Então, vamos olhar esse exemplo, gente. Esse é o exemplo que me preocupa para a execução provisória. Esse exemplo aqui, ok? Então, imaginem, qual é a hipótese? O Ministério Público ofereceu a denúncia requerendo a condenação do João, né, pelo crime de roubo. O juiz condenou João, aplicou a pena. Só que neste nosso exemplo, não estão presentes os pressupostos da prisão preventiva. Então, o juiz permitiu ao João, réu, que permanecesse em liberdade. Não existe justificativa para João ser preso. Tudo bem? Perfeito, gente? Entendido? Certo? E aí, veja só a nossa situação. Nesse nosso exemplo, pode acontecer do Ministério Público recorrer da decisão. Então, o MP apelou. A defesa também apelou. E, novamente, a apelação é um recurso que tem duplo efeito. Ele tem efeito devolutivo e tem também efeito suspensivo. O que acontece com o efeito suspensivo dessa apelação? Olha só, o efeito suspensivo da apelação suspende, ó, os efeitos da sentença. E, portanto, enquanto a apelação estiver sendo julgada, enquanto a apelação estiver sendo processada, o que vai acontecer aqui, gente? Ele não pode cumprir a pena. Ficou claro? Ana, mas ele não vai ser preso durante esse período? Não, porque ele não deu nenhum motivo para ser preso. Ok? Me coloca lá na tela lá. Isso. Então, reparem, gente, esse nosso réu, João, ele recebeu, né, uma sentença condenatória que fixou uma pena privativa de liberdade para ele, mas não havia qualquer motivo que justificasse a sua prisão. Não existe garantia da ordem pública, não existe garantia da ordem econômica, não existe necessidade de prisão por conveniência da instrução criminal, até porque as provas já foram colhidas. Não existe necessidade de prisão para assegurar a aplicação da lei. Então, não existe motivo para ele permanecer preso. Mas, Ana, ele foi condenado. Sim, mas ele só vai cumprir a pena quando ela se tornar definitiva. Em tese, deveria ser assim.
O problema, gente, é que vai chegar um dia em que a apelação é julgada. No momento em que a apelação for julgada, no dia em que o tribunal chegar aqui, olha só, e proferir o acórdão, vamos imaginar que o tribunal, ao julgar o recurso de apelação, mantenha a sentença. Então, a sentença foi mantida nos seus exatos termos. Olha só, então foi mantida a sentença condenatória, foi mantida a pena privativa de liberdade desse réu. No momento em que o recurso de apelação foi julgado, os possíveis recursos cabíveis agora, partindo da premissa de que a decisão foi unânime, não cabe mais, não cabe a figura dos embargos infringentes de nulidade, e se couberem, gente, eu vou ter que esperar eles serem julgados, tudo bem? Mas, enfim, terminou o duplo grau de jurisdição. E agora, ainda existe a possibilidade de recursos para os tribunais superiores. O recurso extraordinário para o STF e o recurso especial para o STJ. No entanto, o recurso extraordinário e o recurso especial não possuem efeito suspensivo. No momento em que esses dois recursos não possuem efeito suspensivo, nada impede, dentro da teoria geral do processo, nada impede que eu pegue aquela sentença que foi proferida no segundo grau e mantida pelo tribunal e faça aquilo que, dentro da teoria geral do processo, a gente chamaria de execução provisória da pena. Entenderam? Então, o que acontece? Quando o tribunal julga a apelação, ou se existem embargos infringentes de nulidade, o tribunal julgou a apelação, já julgou os embargos infringentes de nulidade, quando não existe mais chance de recurso ordinário, quando está esgotado o duplo grau de jurisdição, o tribunal poderia, neste momento, veja, ao proferir o acórdão, expedir um mandado de prisão para fins de execução provisória ou antecipada da pena. Mas, Ana, ainda tem chance do recurso especial, ainda tem chance do recurso extraordinário. Sim, mas são recursos que não possuem efeito suspensivo. Vejam, essa discussão é uma discussão travada há muitos anos dentro do processo penal. A preocupação com esta situação é o fato de um indivíduo estar tendo contra ele um mandado de prisão para fins de cumprimento de pena, quando ele, pela Constituição Federal, ainda seria presumidamente inocente. Como é que eu vou colocar a pessoa dentro da carceragem, não é isso, quero, para cumprir uma pena privativa de liberdade, certo? Quando ele ainda não tem uma sentença condenatória definitiva. Por quê? Porque ainda não ocorreu o trânsito em julgado, ainda existe chance de recurso ao STJ, ainda existe chance de recurso ao STF. Por muito tempo, gente, o Supremo entendeu que ele não podia sofrer esse tipo de prisão. Mas o Supremo mudou de posição no julgamento de um habeas corpus em fevereiro de 2016. E o entendimento da jurisprudência hoje, tanto o STF quanto o STJ, o entendimento dos tribunais superiores é de que a ideia de que o réu é presumidamente inocente, ela está atrelada ao fato, veja, de ainda haver a possibilidade de reanálise da matéria fática. O que disse o Supremo Tribunal Federal quando mudou o seu posicionamento para permitir a execução provisória da pena? O Supremo disse que o indivíduo é considerado e deve ser considerado presumidamente inocente enquanto, veja, não estiver esgotado o duplo grau de jurisdição. No momento em que se esgota o duplo grau de jurisdição, ainda que seja cabível o recurso especial, ainda que seja cabível o recurso extraordinário,
O recurso especial e o recurso extraordinário não reanalisam matéria fática, só fazem análise de matéria de direito. Então, como a matéria fática já foi discutida e não existe mais possibilidade de analisar as provas do processo, vejam, esse indivíduo poderia ser agora capturado para iniciar o cumprimento da sua pena, ainda que esta pena esteja sendo cumprida a título provisório. Então, seria uma execução provisória da pena. Então, eu quero que você preste muita atenção, eu vou tentar resumir o que eu expliquei até agora. Tudo bem? Qual é o entendimento hoje do Supremo Tribunal Federal, que é acompanhado pelo STJ? O entendimento do STF hoje é o de que, enquanto não estiver esgotado o duplo grau de jurisdição, o indivíduo não pode ser capturado para fins de cumprimento de pena. Para que ele seja preso, enquanto não houver julgamento da apelação, é preciso que estejam presentes os pressupostos da prisão preventiva. Mas no momento em que a apelação já foi julgada, no momento em que está esgotado o duplo grau de jurisdição, os recursos agora possíveis, que são o recurso especial e o recurso extraordinário, não possuem efeito suspensivo. E se o recurso não possui efeito suspensivo, e a análise da matéria fática já foi realizada, então ele pode agora ser capturado para iniciar a execução antecipada ou execução provisória da pena, enquanto esses recursos tramitarem nos tribunais superiores. Então, com o julgamento da apelação, o tribunal pode expedir o mandado de prisão para fins de cumprimento da pena a título provisório. Tudo bem, gente? O entendimento do Supremo é de que isso não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, porque o Supremo deu uma nova interpretação à presunção de inocência, entendendo que o indivíduo só pode ser considerado presumidamente inocente enquanto houver chance de reforma fática da decisão, ou seja, enquanto não estiver esgotado o duplo grau de jurisdição. Ficou claro isso? Ficou? Beleza. Pessoal, dá um up aí, tá? Pessoal do Instagram para dizer se está entendendo, se não está, o pessoal está gostando, tá? Beleza. Então, vamos lá, gente. Pessoal do Facebook também, coloca aí, tá? E qualquer dúvida, manda para a gente. E aí, reparem, gente, o problema é o seguinte, né? Nós vamos fazer prova para a OAB. Essa é a posição do Supremo hoje? É. Então, o Supremo entende que é possível execução provisória antecipada da pena? Sim. Inclusive, o Supremo não concedeu a liminar em duas ações declaratórias, quer dizer, ele manteve a decisão dele, pelo menos no aspecto liminar, em duas ações declaratórias de constitucionalidade, a 43 e a 44. Vejam, foram ajuizadas no Supremo Tribunal Federal duas ações declaratórias de constitucionalidade, pedindo que fosse declarada constitucional um dispositivo do Código de Processo Penal que diz que, enquanto não transitar em julgado, a pessoa não pode ser presa para cumprir pena. E o Supremo disse, olha, sinto muito, eu mudei o meu entendimento e hoje a execução provisória da pena é possível. Então, vejam, a posição do Supremo está bem sólida nesse sentido. Mas aí surge uma dúvida, a gente vai fazer prova para a OAB. Ana, meu cliente é presumidamente inocente. A Constituição Federal não falou nada de duplo grau de jurisdição. A Constituição Federal diz lá no artigo 5º, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. A Constituição falou isso até o trânsito em julgado da sentença condenatória. O Pacto de São José da Costa Rica é que fala outros ordenamentos internacionais e tal, que falam o negócio de duplo grau de jurisdição. A Constituição não disse isso, a Constituição disse, ele é presumidamente inocente até o trânsito em julgado da sentença. Eu não posso fazer nada em favor do meu cliente se eu quiser que ele continue solto durante a tramitação do recurso especial e do recurso extraordinário? Né? Porque é isso que com certeza o pessoal está na dúvida. Então, eu vou te dar um exemplo. Imaginem assim, eu tenho um cliente, esse cliente se chama Jorge. Exemplo, certo? Então, o Jorge, veja, foi condenado no primeiro grau. Ficou solto o processo inteiro.
Não existe nenhum motivo que justifique a prisão de Jorge. Jorge está solto, Jorge foi condenado na primeira instância, o juiz fixou a pena privativa de liberdade do Jorge, mas o juiz manteve Jorge em liberdade, porque ele não deu nenhum motivo para ser preso. E aí Jorge apelou da decisão, a apelação dele tem efeito suspensivo, ele permaneceu em liberdade durante o julgamento da apelação, hora nenhuma ele deu motivo para ser preso. E aí a apelação do Jorge foi julgada. Só que tem chance de eu reformar a decisão dele no STJ ou no STF. Imaginem que você tenha uma questão de direito, imagine que a decisão seja inconstitucional, que seja uma decisão lastreada em prova obtida por meio ilícito. Eu estou entrando com recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Como é que fica a situação desse Jorge? Eu vou deixar ele ser encarcerado, Ana? Eu sou advogado dele, eu vou deixar ele ser encarcerado? Eu não tenho como fazer alguma coisa em favor do Jorge? E aí, realmente, gente, o que eu poderia pleitear para garantir que Jorge, ou para tentar que Jorge, não sofra o que a gente chama de execução provisória da pena, que é o entendimento do Supremo hoje? Eu tenho que tentar atribuir o efeito suspensivo para o recurso extraordinário e o recurso especial. Reparem, o recurso especial e o recurso extraordinário não possuem efeito suspensivo. Mas o Código de Processo Civil, quando trata do recurso extraordinário e do recurso especial, a partir do artigo 1029 e seguintes, ok? Então é o CPC, ele estabelece que, excepcionalmente, é possível atribuir efeito suspensivo ao recurso especial, ao recurso extraordinário. Anne, como é que eu posso pleitear esse efeito suspensivo para o recurso extraordinário, para o recurso especial, para evitar que o meu cliente seja colocado na carceragem antes do trânsito em julgado da decisão, já que ele é presumidamente inocente e existe a chance de reforma da decisão dele nos tribunais superiores? Como é que eu posso fazer? O que eu posso fazer em favor desse meu cliente? Vejam, eu posso tentar atribuir, ir ao STJ, tentar atribuir o recurso, o efeito suspensivo para o recurso especial, o efeito suspensivo para o recurso extraordinário, através de uma medida cautelar inominada ou através até mesmo de um habeas corpus, ok? Ana, você acha que tem chance disso na peça? Não, mas eu acho que numa questão de prova isso pode aparecer, certo? O que poderia ser feito para evitar a execução antecipada ou execução provisória da pena? Tentar atribuir efeito suspensivo aos recursos especial e recurso extraordinário. Como é que eu faço isso? Indo aos tribunais superiores após a interposição desses recursos. Eu já entrei com recurso especial, eu já entrei com recurso extraordinário, e agora eu posso, veja, através de uma medida cautelar inominada ou através de um habeas corpus, tentar que os tribunais superiores atribuam efeito suspensivo ao recurso, evitando que esse indivíduo seja preso. Tudo bem? Dentro da nossa área de mentoring do CERSA, lá na área do aluno, eu estou colocando um materialzinho redondo, lindo, para vocês, com jurisprudência, com informações sobre esse tema. Lembrando que amanhã a gente tem mais uma revisão, certo? Como é que está aí, Evelyn? O povo está gostando? Está dando para entender? Evelyn. O pessoal está falando do teu salto. Como é que tu grava nesse salto, Aninha? O pessoal lá do coisa não está vendo. Peraí, do Face. Peraí. Certo? Não dá para eu falar com uns, não falar com o outro, né? Ela está dizendo aqui que o pessoal do Instagram está ali, olha só, encafifado, como é que eu consigo gravar nesse salto? Meu filho, mulheres são assim, não é verdade? A gente tem que ter estrutura, né? Enfim. Então, olha só, gente, mas o pessoal, deu para entender? Então, eu quero que vocês coloquem um app. Deu para entender o pessoal do Insta? Deu para entender? Beleza, gente, eu vou colocar no Insta
e no Facebook esses gráficos que eu fiz aqui, tá bom? E aí fica, né, redondinho, bonitinho, assim todo mundo acompanha. Mas lá na área do mentoring vai ser inserido um material sobre a execução provisória da pena para você. Então, novamente, gente, vejam, por que seria possível a execução provisória da pena? Quais são os elementos entendidos hoje pelo Supremo Tribunal Federal que permitem a execução provisória da pena? Primeiro argumento do Supremo, de que eu só posso dizer que o indivíduo é presumidamente inocente enquanto houver chance de reforma com análise de matéria fática, ou seja, enquanto não estiver esgotado o duplo grau de jurisdição. No momento em que o indivíduo já foi condenado na primeira instância e foi confirmada a condenação no tribunal, na visão do Supremo, eu não posso mais dizer que ele seria presumidamente inocente, certo? É o entendimento do Supremo hoje. Eu não concordo com ele, mas o que eu acho não é o que me interessa. O que eu estou dizendo a você agora é a posição do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Então, o Supremo entende que eu só posso dizer é presumidamente inocente enquanto houver chance de reforma da matéria fática, ok? De análise de matéria fática. Julgado o recurso de apelação, esgotado o duplo grau de jurisdição, agora ele poderia ser capturado para iniciar o cumprimento da pena a título provisório, a execução provisória da pena, certo? E vejam, isso é possível e reforçado pelo fato de que os recursos extraordinário e especial não possuem efeito suspensivo. Então, o que eu posso fazer para evitar que ele seja capturado após o julgamento da apelação? Eu tenho que interpor o recurso especial e o recurso extraordinário, e uma vez tendo sido esses recursos admitidos pelo tribunal à qual, eu vou tentar que seja, para estes recursos, atribuído efeito suspensivo, através de uma cautelar inominada ou até mesmo através de um HC. Ok, gente? Então é isso. Amanhã nós temos nossa mega revisão. Eu espero por vocês. E confere quem é nosso aluno, confere lá na nossa área do mentoring, o material vai estar disponível. Um beijo.